Meus amados, eu quero começar aqui a mensagem de hoje falando para vocês uma coisa que é interessante. Preste atenção no que eu vou falar para vocês, irmãos. Tudo que existe, seja da natureza, ou seja criado pelo homem, precisa ou precisou de uma fonte de alimentação para que o objeto fosse feito, ou algo natural da natureza fosse feito. Então veja bem, precisamos entender, irmãos, que tudo que foi criado, tudo que foi feito, precisa ser sustentado. Precisa ser sustentado. E essa força, e essa fonte, é o que vai dar vida ou vigor ao que foi criado. Nós temos vários exemplos de fonte de energia que são indispensáveis ao homem. Talvez a mais importante delas é o sol. Não só para o homem, mas também para a natureza em si. Sol é uma fonte de energia, é uma fonte de vida também. Sem a ação dos raios, nós chamamos raios ultravioletas, que o sol reflete, as plantas não faziam um processo de fotossíntese, aonde elas absorvem o gás carbônico, que é produzido por nós, os seres humanos. E por causa do sol, elas transformam esse gás, chamado gás carbônico, que é perigoso para nós, em oxigênio. Então as plantas, através dessa fonte que é a luz do sol, elas produzem vida. Então, dentro desse contexto, o sol é um deles. Quase todo ser humano na face da terra tem um celular. E ele precisa ser carregado, precisa de uma bateria. E essa bateria ela é recarregável. E quando ele está descarregado, você coloca ali na tomada, num carregador, e ele carrega. Porque precisou de uma fonte de energia. E N outras coisas, se pudéssemos colocar aqui, em regras, tanto as naturais, da natureza, como as criadas pelo homem, elas precisam de uma alimentação, de uma força. E aí, queridos, nós temos aqui lá em Colossenses, capítulo 1, a sustentação de todas as coisas. No versículo 16, o apóstolo Paulo diz, coloca aí, irmãzinha, para os irmãos junto comigo. Porque nele, esse nele aí é Jesus. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. E aqui o apóstolo diz, as visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Deus criou, através de Jesus, todas essas coisas, tanto as que são vistas, como aquelas que não são vistas por nós, chamadas as invisíveis.
E aí entra na esfera espiritual, foram criados pelo Senhor, para Ele, por Ele e para Ele. Então, o que é que o apóstolo está dizendo? Está dizendo que Ele é a fonte de vida para essas coisas. Ele, Jesus, Ele é a fonte desse poder, é a fonte dessa vida, é a sustentação de todas essas coisas. E diz, finalizando o 17, e Ele é antes de todas as coisas. Escute isso. Se Ele é antes de todas as coisas, então tudo que veio depois dele foi criado por Ele e para Ele. Então Ele sustenta todas essas coisas, sejam as visíveis ou as invisíveis. Ele é aquele que alimenta, que sustenta todas essas coisas. Também o apóstolo diz que nele foram criadas todas as coisas, nesse contexto. E aí Paulo afirma a atividade criadora de Cristo. Todas as coisas, tanto as materiais quanto as espirituais, devem sua existência à obra de Cristo como agente ativo na criação. No capítulo 1 de João, o Evangelho de João, versículo 3, diz assim: todas as coisas foram feitas por Ele. Todas. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Jesus, Ele é o Criador, o sustentador, o alimentador de todas essas coisas. Mas tem mais. Romanos capítulo 11, no finalzinho do capítulo 11 de Romanos, nós temos em epígrafe um texto chamado doxologia. É uma expressão da alma do apóstolo. E essa expressão, vou até colocar aqui para vocês, para a gente ler do começo. Romanos 11. Quem está com a sua Bíblia aí, acompanhe comigo. Olha só como isso é importante para nós, irmãos. Capítulo 11, versículo de número 33. O que o apóstolo diz? Nós vamos usar aqui só o 36, que é o último versículo, mas vamos ler todo. O que o apóstolo diz? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído? Aí o 36, porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ele é o Criador, o sustentador de todas essas coisas. Todas as coisas subsistem e são sustentadas por Ele. Todas as coisas. Preste atenção, irmãos. É por isso que quando ele diz
que sem a permissão dele, nenhuma folha de árvore cai, nenhuma folha de uma árvore cai. É por isso que ele diz que sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Ele sabe. Eu quero chegar onde? Eu quero chegar, irmãos, que muitas das vezes nós estamos olhando para Ele, para esse Deus desconfiado. Será que Ele pode? Será que Ele tem poder? Muitas vezes nós estamos olhando para Ele com desconfiança e até mesmo incrédulos. Irmãos, aqui é incomparável. Não tem nada nesse mundo que nós podemos comparar com Ele. Aleluia. E aí, Jesus começa a falar no capítulo 15. Fiz toda essa introdução para chegar aqui. Capítulo 15 de João. Os irmãos sabem que no capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, Jesus está com seus discípulos. Na verdade, são os apóstolos, são só os 12. Até então, tem os 12. Até o 13, capítulo 13 tem os 12. Depois da ceia, Satanás entra no coração de Judas Iscariote e ele vai embora, porque ele vai vender Jesus por 30 moedas de prata. Então não tem mais 12, tem 11. E nesses capítulos 13, 14, 15, 16, 17 são as revelações mais profundas de Jesus para os seus apóstolos. E aí no versículo 1 do capítulo 15, ele diz o quê? Eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o agricultor. Nós temos na Bíblia, irmãos, principalmente lá no capítulo 3 do livro do Êxodo, se eu não me engano, no versículo 14, que ele se revela para Moisés como eu sou. E esse eu sou, irmãos, ele é o sustentador de todas as coisas que você, sua mente, a minha mente que é limitada, pode imaginar. Depois, no Evangelho de João é o que revela isso. Jesus vai se revelando como eu sou. Talvez uma das expressões mais conhecidas, ele diz lá em João, no capítulo 11, e essa passagem é da morte de Lázaro. Se eu não me engano, é o versículo número 25, coloca aí, irmã, 11, 25 de João. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja, viverá. Quem está falando isso, irmãos, não é apenas uma pessoa, é aquele que criou todas as coisas. Quem está recebendo aí? É aquele que criou, que formou. Lá no versículo 42, ainda de João 11, ele diz para Marta: Marta, se tu creres, disse Jesus, não te tenho dito que se creres, verás o quê? A glória. Deus quer revelar essa glória, irmãos. E a glória de Deus, irmãos, é essa manifestação do seu poder. A Bíblia diz, irmãos, que Ele deu uma ordem e os mundos foram criados. A Bíblia diz, irmãos, que Ele chama a existência aquilo que não existe.
Nós, os seres humanos, precisamos de matéria. Precisamos, irmãos, ter a matéria para poder produzir alguma coisa. Nós, seres humanos, precisamos disso. Ele não, ele dá uma ordem e aquilo que não existe passa a existir. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus. Então ele diz, ele começa aqui no versículo 1, no capítulo 15 de João: eu sou a videira verdadeira. E aí eu quero que você olhe comigo nesse texto. Ele começa dizendo, eu sou a videira verdadeira. Por que ele fala isso, irmãos? É porque existem outras fontes de energia também. Existem outras fontes de energia, existe. Mas não são verdadeiras. Existem outras fontes que podem, ou até são manifestadas para nós como se fossem algo bom, mas não é. É por isso que ele começa a narrativa do versículo 1 do capítulo 15, dizendo, eu sou a videira verdadeira. Ele está falando de uma planta. Ele está falando de algo natural, para dar, irmãos, a entender quem ele é. A videira, irmãos, é aquela plantação, é aquele pé de uva. Quem já comeu uva aí? Mas você sabe como é que planta uva? O pé de uva sobe, é como se fosse um monte de galhos, e eles, aonde vão achando um lugar para eles se segurar, eles vão segurando. E no tempo do fruto, os galhos começam a dar os cachos de uva. Quem produz é a videira, mas os frutos dão nos galhos. Dão nos galhos. E ela tem muita ramificação. Ela vai, sabe, ela vai botando galho para tudo que é canto. Se ela achar um lugar que ela possa ficar em cima, ela cresce e vai muito longe. Um pé só. Essa é a videira. Mas ele diz, eu sou a verdadeira. E aí que eu quero explicar para vocês, irmãos, um paralelo aqui. E aí nesta parábola, ou nessa alegoria que Jesus está falando, Jesus, ele se descreve como a videira verdadeira e aqueles que se tornam seus discípulos como os ramos. E ao permanecerem ligados nele como a fonte de vida, esses discípulos vão frutificar. Deus é o lavrador, ele termina dizendo, e o meu pai é o quê? O lavrador. Que cuida dos ramos, ou dos galhos, que somos nós, os discípulos, para que deem mais fruto. E Deus espera, irmãos, que nós venhamos dar muito fruto. Muito fruto. Não sei se você já leu lá no livro do Gálatas, escrito pelo apóstolo Paulo, no capítulo 5, no versículo de número 22. Gálatas 5, 22 vai falar do fruto do Espírito. Não é os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. Diz que o fruto do Espírito é. Já botou aí? Vamos ler comigo, por favor. Mas o fruto do Espírito é. Aí você vai continuar. Vamos lá. Mas o fruto do Espírito é. A videira da uva. A videira da uva. Pergunte para essa pessoa que está só assim, e eu? Dou o quê? Olha para mim, a videira dá o quê? E nós? Qual é o nosso fruto? Mas o fruto do Espírito é? Pô, tá fraco, tá fraco. Olha para mim aqui, começando daqui. Jovens, vocês estão calados por quê? Vocês vigiam.
Vamos lá. Mas a videira dá, e nós, mas o fruto do Espírito é. Então escute, irmãos. Se Jesus está dizendo, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador ou o agricultor, no versículo 2, ele diz assim para nós: todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Certa vez alguém falou assim: irmão, tu tem que dar fruto. Eu nunca vi você ganhando uma alma para Jesus. Ganhar alma para Jesus não é fruto não, irmão. Ei, olha para mim, ganhar alma para Jesus não é dar fruto não. Tem pessoas enganadas. Não é dar fruto, não é ganhar alma para Jesus não. Dar fruto é você viver o que Paulo fala lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Quando você viver o que Paulo, quando nós vivermos o que Paulo fala lá em Gálatas 5, 22, porque o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, bondade, longanimidade, fidelidade, fé, mansidão, domínio próprio. Nós estamos dando fruto. Esse é o fruto, irmão. Esse é o fruto. As almas que vamos ganhar para Jesus é uma consequência da nossa vida. Nunca que uma pessoa, escute isso, que é no geral, para mim, é para você, é para quem quiser ouvir. Nunca uma pessoa que está longe dos frutos, que não tem fruto na vida dela, vai ganhar alguém para Jesus. Me pergunte por quê? Porque a árvore se conhece pelo fruto. As pessoas vão olhar para nós e vão olhar para os frutos. Os frutos. Aí Paulo diz aqui para nós, irmãos. E ele faz um contraste, né? Aqui, se você ler um pouquinho antes, em Gálatas capítulo 5, da obra da carne, com o fruto do Espírito. E esta maneira de viver se realiza no crente à medida que ele permite que o Espírito dirija e influencie sua vida de tal maneira que ele, o crente, subjugue o poder do pecado, e especialmente as obras da carne, e ande em comunhão com Deus. Eu quero pregar nessa noite sobre só esse ponto aqui, dos frutos. E voltar só no finalzinho para trazer o fechamento do capítulo 15. Mas só para você entender. Jesus é a videira verdadeira. Se eu estou na videira e não dou fruto, ele vem, corta e joga fora. Mas se eu estou dando fruto, ele limpa esse galho para que ele produza mais fruto ainda. E ele diz para nós: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Quem é que nos limpa? A palavra. E aí se completa que diz lá em João 8:32, e conhecereis a verdade vos... Tira o libertar, bota limpar para você ver, é a mesma coisa. E conhecereis a verdade vos limpará. É a mesma coisa. Libertar é tirar, é arrancar. Limpar é a mesma coisa. Então esse fruto, irmãos, precisa estar em nós. O fruto do Espírito tem que estar em nós.
Eu tenho uma notícia boa para você. Quem quer ouvir? Nós já temos. Então, para que eu vou pregar, né? Nós já temos. Você precisa exercer. Você precisa deixar o Espírito Santo, ou melhor, deixar o Pai, que é o agricultor, te podar. Tirar as arestas. Tirar os galhozinhos ruins, podre. Porque nós temos. Aquele galhozinho fraco. Aquela folha veia murcha. Aquela pragazinha que está lá no galho, tentando derrubar. O Pai quer tirar tudo isso aí. E fazendo isso, Ele vai mexer com a gente. E fazendo isso, Ele vai mexer com o nosso ego. Ele vai mexer com as nossas emoções. Ele vai mexer com a nossa vida. Ele vai dizer assim: olha, se vocês querem serem limpos, então deixa eu tratar vocês. Deixa eu tratar você. Deixa eu limpar você. Hoje na escola bíblica, irmãos, a gente viu uma coisa interessante. Lá no capítulo 32 do Êxodo, o 33 e 34, é aquele momento que o povo peca contra o Senhor, a parte do bezerro de ouro. Bezerro de ouro. Então Moisés sobe no monte, e ele fica 40 dias com o Senhor no monte, e Deus dá para Moisés as tábuas da lei, as duas tábuas, escritas de um lado e do outro. Duas tábuas da lei, 10 mandamentos. E Moisés está lá no monte, mas o povo fica agoniado. Moisés não vem, passa 40 dias, e eles se desesperam, e eles chegam até Arão, e diz: Arão, o que foi feito desse Moisés, que nos tirou do Egito, não sabemos o que vai acontecer, agora nós queremos saber o que Deus quer de nós. Mas eles não conheciam o Senhor. Sabe o que é que o povo conhecia? Eles conheciam os deuses do Egito. Eles conheciam os deuses do Egito. 430 anos no Egito, eles conheciam todos os deuses do Egito. Sabe o que o Egito é, irmãos? É o mundo. A pessoa conhece o mundo, ela conhece o mundo na palma da mão. Então, quando ela não consegue enxergar Deus, ela vai criar o Deus dela. Aí chegaram para Arão não soube gerenciar aquela crise, também não conhecia também o Senhor, porque também era escravo lá. Aí você pergunta, por que Deus tirou Moisés muito cedo do Egito, levou para Midian, depois de 40 anos, Moisés saiu do Egito com 40 anos, levou para Midian, ele foi pastor de ovelha, depois de 40 anos, ele já estava com 80 anos de idade, aí Deus aparece para Moisés. Por que esse tempo todo, irmãos? Porque Moisés tinha que tirar o Egito dele. Nós só passamos a conhecer o Senhor, irmãos, quando nós começamos a entender quem Ele é, o que Ele faz na nossa vida, e aí automaticamente nós vamos se limpando, nós vamos tirando os deuses do Egito. Só que a Bíblia diz, irmãos, que eles chegaram, apertaram Arão, e Arão falou assim: então me dê aí os pendentes de vocês de ouro, das orelhas, dos narizes, manda para cá. E eles pegaram tudo que é de ouro, e Arão lançou no buril é aquele negócio de fogo para poder derreter o ouro, e ali diz o texto que saiu um bezerro de ouro. Imagina só, jogou todo o ouro no buril, e saiu um bezerro de ouro. Parece coincidência, né, irmãos? Era não, irmãos, era as figuras de deuses que eles conheciam. Eles criaram um Deus de acordo com a vontade deles. E é o problema de nós aqui nessa noite. Na verdade, eu falo assim, mas você receba do jeito que o Espírito Santo fala para você. A maioria de nós tem esse problema de olhar para Deus do nosso jeito. Nós criamos o nosso Deus. Principalmente no tempo que nós estamos vivendo hoje.
Que as pessoas, elas imaginam que Deus é assim, elas imaginam que Deus é desse jeito, elas têm uma concepção, um pensamento, elas têm um pensamento em relação ao que é Deus. Mas é de acordo com a vontade delas. E se botar num buril, sai um bezerro de ouro. Por quê? Porque a única coisa que ela tem é o mundo, é o Egito, dentro do coração dela. Mas veio aqui. O que é que Deus quer de nós, irmãos? Deus quer nos libertar, irmãos. E aí, para isso, nós temos que entender que Ele está dizendo para nós claramente: eu sou a videira verdadeira. Somente o Senhor tem o poder de alimentar-nos. Somente Jesus tem o poder, irmão, de sustentar-nos. Por que às vezes nós olhamos e até percebemos algumas pessoas da igreja se afastando, se desviando? Não queremos isso, Deus não quer isso também. Mas por que acontece isso? Porque essas pessoas só conhecem os deuses do Egito, elas não entenderam que elas têm que se libertar do mundo e se ligar com a videira verdadeira. Enquanto nós não entendermos isso, de estar ligado com a videira verdadeira, nós estaremos cultuando, até mesmo dentro de uma igreja, o nosso Deus. Do nosso jeito, da nossa maneira. E não é assim. E não é desse jeito. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Agora veja bem. A Bíblia nos diz aqui, irmãos, lá nós lemos agora, acabamos de ler, Gálatas capítulo 5, versículo 22, sobre o fruto do Espírito. O que é que o Senhor gera em nós quando nós estamos na videira? Ele gera esse fruto. Não é os frutos, é o fruto. Por isso que ele fala assim, são 9, né, pastor? Eu acho que eu tenho uns 3 desse aí. Não, irmão. Não, eu acho que eu tenho 8, só falta 1 para mim. Alguém pode ser mais sincero do que tu, dizer assim, eu acho que eu só tenho 1? Ei, olha para mim. Ou você tem os 9, ou você não tem nenhum. Não tem negociação aqui. Ou nós temos os 9, ou não temos nem nenhum. Os 3, uns 2 aí, eu acho que eu estou começando a praticar. Não. Porque não é os frutos, é o fruto. É o fruto. É no singular. É o fruto do Espírito. É o fruto. E o primeiro desses 9 que Paulo fala à igreja de Gálatas, os irmãos da galáxia, é o amor. E aí, irmãos, isso aqui é tão sério para nós. E esse amor, que diz aí que é o primeiro amor, é o amor ágape. E esse amor ágape é a gente olhar um para o outro e amar de verdade. Não é o amor eros que você tem atração sexual, não. É o ágape. E esse amor aí, irmãos, é o amor que suporta. Vamos ler lá em 1 Coríntios 13. Coloca aí, irmãzinha. Conhecido, né? 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse o quê? Me ajudem. Seria como um metal que soa e como um sino que tine. Vai passando. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo conhecimento, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse o quê? Nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse o quê?
nada disso me aproveitaria. O amor é o quê? O amor é sofredor. O amor é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. O amor não se ensoberbece. Não se importa com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Oh, meu irmão, isso aqui é lindo demais. Mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Aí diz o apóstolo, quando eu era o quê? Menino, falava como? Menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com o quê? As coisas de menino. Porque agora vemos por espelho. Nessa época aí, irmãos, o espelho era um espelho que era turbado. Eles viam o seu rosto, mas era aquela coisa assim, meio manchada. Hoje o espelho, você olha para você assim, mas que coisa linda, sou eu. Não é assim? Antigamente eles viviam de longe, turbado, é verdade. Aí Paulo diz, porque agora vemos por espelho indigno, não estou vendo perfeitamente. Agora nós não estamos vendo perfeitamente, mas então veremos o quê? Face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também eu sou conhecido. Aí o 13 finalizando, ele diz assim, agora, pois permanecem, diga-me, a fé, a esperança e o amor. Pergunto para você, desses três, qual é o maior? É o amor. O amor. E o que quer dizer isso, irmãos? Esse amor ágape. O interesse e a busca do bem maior de outra pessoa sem querer nada em troca. Ei, por que eu disse para vocês que ganhar alma não é fruto? O fruto é esse aqui? Porque se eu tenho esse amor, irmãos, que não tem interesse, eu vou atrás da pessoa, seja ela quem for. Ah, não vou naquele dali não, porque dali é pobre. Tem nada para me dar. Então não é amor, é interesse. E o amor não se interessa, não se envaidece, não é invejoso. Então o fruto é o amor. E esse fruto, irmãos, ele vai dar em nós por causa da videira verdadeira que é Jesus. E ele é o maior exemplo de amor. Se lembra de Jesus na Santa Ceia? Lembra de Jesus lá na cruz, pregado na cruz, e lá embaixo o pessoal escarnecendo dele. Desce da cruz aí, tu não é o Cristo, tu não é o Filho de Deus. Desce aí. Se tu descer, nós vamos crer em tu, viu? Pode descer. Ó, eu lhe garanto, se tu descer, eu vou crer que tu é o Cristo. Zombaram de Jesus, irmãos. E ele olha para aquela multidão ensandecida, uns chorando, lamentando, outros rindo, dando gargalhada. Os judeus com raiva dizem assim, salvou um bocado de gente, não pode nem salvar ele. Esse é Cristo. E ele lá na cruz pregando, eles não entendiam aquele significado, que ele tinha que derramar o sangue dele. E ele ora assim, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, isso é amor. Jesus na cruz, perdoando, irmãos. Jesus sentindo dor e perdoando. Perdoando. Então, amor, irmãos, está inserido aí no fruto do Espírito. E esse fruto, irmãos, ele é característica nossa.
Ah, pastor, eu já tentei e não consegui. Se você tentar de novo, não vai conseguir de novo não, meu irmão. Eu lhe garanto, tente quantas vezes você quiser amar alguém, que você não vai conseguir. Porque esse amor não é o nosso amor. É o amor de Deus derramado no nosso coração. E nós só conseguimos fazer quando nós estamos na videira verdadeira. Na videira verdadeira. E aí tem outros, eu não vou passar em todinho porque o tempo não dá. Aí tem outros aí, e Paulo diz, o próximo é a paz. Amor, gozo, né? Gozo. Gozo é o próximo. Aí vem a paz. Aí vem a longanimidade. A pessoa que é longânima, ela é paciente e perseverante. Nós temos que ser pacientes e perseverantes no Senhor. Aí vem a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. E aí no versículo 23 diz isso, e contra essas coisas não há, 23, aí mesmo, contra essas coisas não há o quê? A lei é para as coisas erradas, irmãos. A lei é para quem faz o que é errado. Para quem anda direitinho, não existe lei. Contra essas coisas não há lei. Por que eu estou sendo cobrado? A lei. Por que eu estou me achando que eu estou em erro? A lei. Por que eu me acho culpado? A lei. Mas o Senhor quer tirar essa culpa de nós. E dizer, filho, a partir de hoje você vai produzir fruto de justiça, fruto de amor, fruto de paz, de bondade, de longanimidade, de mansidão, de domínio próprio, de fé. Aí o Senhor diz aqui para nós, vós já estáis limpos, versículo 3 do capítulo 15 de João, pela palavra que vos tenho falado. Vocês estão limpos. Irmãos, toda vez que você escuta a palavra de Deus, ela vem para nos limpar. Não só limpa, como também santifica. A palavra de Deus, ela limpa, ela santifica, ela purifica, ela lava. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ele diz, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, irmão, nenhum de nós conseguimos produzir esse fruto se for por nós mesmos. Tem que estar em Jesus. Sabe qual é o nosso fruto? Eu vou falar para você qual é o nosso fruto. Bota no 21 do Gálatas 5. Olha o nosso fruto aí, ó. O que nós produzimos, nós, com toda a nossa força, com toda a nossa capacidade humana. Olha o nosso fruto. Porque a obra da carne são manifestas, as quais são. Olha o nosso fruto aí. Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a esta, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso aqui são o que nós produzimos aí.
Mas quem produz isso aí é quem está fora da videira. Está morto. Não tem vida. E nós só conseguimos, irmãos, eu e você só conseguimos produzir esse fruto. Produzir frutos. E tem hora que a gente sente umas pancadas. Tem hora, irmãos, que nós sentimos umas dores. Sabe o que é isso? É o pai, que é o lavrador, podando. Porque ele sabe que você pode produzir fruto. E muitas vezes nós não estamos produzindo. E ele chega, começa a limpar, começa a podar, começa a tirar as arestas, começa a tirar, sabe, as pragas do nosso coração, da nossa mente. E aí, muitas vezes é doloroso, é um processo doloroso, irmãos. E alguns crentes não querem deixar Jesus fazer isso, mas Jesus só quer o nosso melhor. Deixe Jesus, irmãos, te alimentar. Deixa o Pai tirar as imperfeições, para você ver como você vai ter uma vida digna de filho de Deus. Aleluia. Aleluia. E aí ele diz: eu sou a videira, vós os ramos. Nós somos os galhos, os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. 5:5. Porque sem mim, diga para alguém assim, ó, sem Jesus você não pode fazer nada. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Tem umas pessoas, irmãos, que eu fico olhando assim, Deus, se essa pessoa entendesse, começasse a te buscar, a se quebrantar, rapidinho essa pessoa ia vencer. Sabe por quê? Porque ele diz: sem mim nada podeis fazer. Ele está tentando sozinho, no braço da carne. Aí está em casa lutando com a família, está no trabalho lutando com o patrão, está lá na faculdade lutando com os professores, está no meio da rua discutindo com alguém. Ei, irmão, sem Jesus nada podemos fazer. Sem Jesus nada podemos fazer. Sem Jesus nada podemos fazer. Com toda a tua expertise, com toda a tua sabedoria ou conhecimento, sem Jesus nada podemos fazer. Agora com Ele, aleluia. Sabe, irmãos, não é pecado você pensar, como é que Ele vai fazer? Não é não. Às vezes eu também faço isso. Eu vou me condenar que eu não sou besta. Mas a gente fica pensando, como é que tu vai fazer, Jesus? Não é pecado não. Mas às vezes, irmãos, a gente fica só pensando, como é que tu vai fazer? Não, irmãos, confie que Ele vai fazer. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele é o Criador, Ele é o sustentador. É Ele que dá vida a essas coisas. Irmãos, quando Ele faz assim com o dedo dele, o milagre acontece na tua vida. Aquilo que estava morto volta a viver. Aquilo que estava longe vem para perto. Aquilo que era impossível se torna possível. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele é Deus. Ele é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Só precisamos estar na videira. Você só precisa estar na videira, meu irmão. Só isso, só isso, só isso. Não precisa fazer mais nada, só estar na videira. E aí o 6 e o 7 para encerrar. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Ele é a videira. Mas se não estiver em Jesus, meu irmão, vai ser lançado fora. E aí ele diz assim: será lançado fora como a vara ou um galho, e secará. E os colhe e lançam no fogo e ardem. Em outras palavras, irmãos, se nós não tivermos nele, vamos ser igual esse galho seco, cortado. E o galho seco cortado, irmãos, não produz nada. A única coisa que ele serve é para alimentar fogo. Mas ele termina dizendo, sabe o que? Para nós, versículo número 7. Se vós estiverdes em mim, na videira, e as minhas palavras estiverem em vós.
pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Se você entender isso nessa noite, meu irmão, a partir de hoje você vai dizer no seu coração: eu vou me lançar. Eu vou ser esse galho que vai estar nessa videira verdadeira. Eu não vou me afastar do Senhor. Eu não vou sair da palavra dEle. Eu vou me envolver com as coisas dEle mais. Eu vou mergulhar nesse oceano. Eu vou me lançar nos braços de Deus. Eu vou deixar as minhas obras de lado e vou começar a buscar o fruto do Espírito na minha vida. Você vai ver a diferença na sua vida. Bota no versículo 16. Fica de pé, por favor. Diz assim, 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Vamos fazer profetizando isso? Segura na mão de alguém aí. Segura na mão. E aí você vai falar para a pessoa o que eu falar. Você vai dizer para a pessoa assim, olha. Como se fosse Jesus falando. Diz assim, ó. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei. Para que vardes e deis fruto. E o vosso fruto permaneça. A fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém? Quem recebe essa palavra nessa noite? Aleluia. Só Jesus, irmãos, tem vida para nós. Só Ele. Aí você imagina uma coisa. Se Ele é antes de tudo, e tudo que existe, as visíveis e as invisíveis que a gente não vê, tudo provém dEle, e Ele diretamente lá no comecinho olhou para nós assim: eu quero a sua vida, eu quero fazer parte da sua vida. Se tudo até hoje, irmão, se tudo até hoje está na sua ordem e perfeito lugar, porque Ele é o Criador, é o sustentador, você acha que Ele vai deixar você de mão, meu irmão? Ora manaraba subra. Você acha que Ele vai deixar teu casamento acabar? Você acha que Ele vai deixar a tua vida uma vida miserável no fundo do poço? Tu acha que Ele vai deixar o diabo, sabe, te envergonhar e te escravizar? Não. Mas Ele deu um recado hoje para nós: eu sou a videira verdadeira. Estejam em mim, pessoal. Estejam em mim. E vocês vão ver o que eu posso fazer por vocês. Quem crê nessa palavra?